Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Na época de Juízes, houve fome na terra. E existe um homem chamado Elimeleque, que se precipitou. Ao invés de confiar na provisão de Deus, ele saiu da sua terra, de Judá, de Belém de Judá, para ir para uma terra moabita, uma terra onde se adorava a outros deuses. E quando ele chegou lá, ele passou um estreito, ele morreu naquela terra, os filhos dele morreram. E a sua esposa, ouviu falar que Deus havia provido pão novamente para sua terra e ela resolveu voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E ela tinha 2 noras, ela dispensou as suas noras. Só que Ruth resolveu ir com ela, Então a gente tem várias lições nessa história de Ruth, Primeiro, a lição do seu sogro Elimeleque, da sua estupidez de não consultar a Deus, de fazer as coisas do jeito dele no impulso, de ir para um lugar ao qual Deus não mandou ele ir. Louvado seja o nome do Senhor. E lá ele pereceu, morreu lá, ele e seus filhos. E Ruth decidiu ir com a sua sogra para Belém de Judá, E ela disse: o seu Deus é o meu Deus, onde você for eu vou. E você vê, ela se converteu, ela poderia ter olhado para sua mocidade, que ela poderia casar de novo. Ela não sabia, porque elas já estavam numa situação crítica, Não sabia se ia passar fome. Ela se anulou para não desamparar a sua sogra Noemi, que eu acredito que deve ter sido uma sogra muito boa para ela ter tido essa atitude de cuidar da sogra, de renunciar, a sua vida para cuidar daquela senhora ali. E elas foram, voltaram, e ela teve que trabalhar, para ajudar a sustentar ali a sua sogra, que era uma idosa. E ela caiu, eu creio que foi a mão de Deus nas terras de Boaz, que era um dos parentes mais próximos na cultura deles lá. Tinha a história do resgatador, Quando alguém morria da família, para a viúva não ficar desamparada e manter o nome vivo da família, o parente mais próximo podia resgatar aquela mulher ali e casar com ela. E Boaz era um dos mais próximos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele se apaixonou por ela, E uma história linda, você vê que foi o próprio Deus que foi escrevendo essa história através de uma atitude, Uma atitude de uma moabita, uma estrangeira, uma pessoa que adorava outros deuses, mas se converteu a Deus e deu uma aula, Que a gente fala dela até hoje sobre lealdade, sobre serviço. Ela serviu, Serviu, deixou de servir a si mesma, olhar para si para servir a sua sogra. E ela foi para lá com amor, E ela caiu nas terras desse cara para trabalhar, chamado Boaz, que era um dos homens mais ricos da cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele deu o jeito dele para poder resgatar ela, porque tinha um parente mais próximo, mais chegado que ele, e ele casou com ela. E o que eu acho lindo na história é que ela teve um filho chamado Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi, ou seja, a moabita estrangeira, Ela se tornou, ela está dentro da genealogia de Jesus, parente de Jesus, uma pessoa que não era, judia, E através da atitude dela, Deus honrou ela de uma tal maneira. É coisa linda. E a gente vê, a Bíblia diz que no lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, Ela saiu envergonhada, humilhada, viúva, para seguir a um outro Deus que ela desconhecia, ir para uma outra terra que ela não sabia se ela ia ter como casar de novo, porque dentro da cultura judia, só se fosse, nessa questão do parente mais chegado, ela não sabia o que ia acontecer com ela. Louvado seja o nome do Senhor, E ela saiu envergonhada e recebeu a honra de Deus porque ela foi leal, Então que você possa aprender a ser leal a Deus e aos homens, lealdade é um princípio de honra, A gente vê tanta gente ingrata,
né? Então que você aprenda a ser leal e entenda que a gente está vivendo os últimos dias aqui na Terra, né? É tanta catástrofe, desgraça, né? Os nossos irmãos gaúchos lá sofrendo. Eu tenho sangue gaúcho, eu sou filha de Paraíba com gaúcho. E a gente vê, né, o que está acontecendo na Terra e sabemos que é a palavra de Deus se cumprindo, não porque Deus é ruim, mas é porque é uma oportunidade de Deus para que o homem se arrependa, porque Jesus está vindo por aí, viu? Que você fique com essa palavra, que você possa refletir sobre honra. O princípio da honra é lealdade, viu? Se você não consegue ser leal a quem vê, como você vai ser leal a Deus que você não vê? E não se esqueça, Jesus está voltando, né? Ruth, ela teve percas, ela sofreu dores, teve que renunciar, mas ela cresceu em meio à sua dor. A dor não é para te paralisar, ela tem um propósito, que você possa alcançar o seu propósito em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você neste momento, amém? Deus amado, Deus querido, Deus eterno, aqui nesta tarde, na tarde deste dia, Senhor, eu quero estar lhe agradecendo pelo dom da vida, pela tua misericórdia infinita. Pai, eu quero te pedir por cada irmão e irmã que esse vídeo alcançar, que o Senhor possa, meu Deus, fazer essa pessoa entender, meu Pai, sobre o princípio da honra. Meu Pai, não tem como a gente ter honra se a gente não for leal ao Senhor e aos homens, não sermos gratos, meu Pai, não sermos leais. E que dor não nos paralisa, meu Pai, dor é para um processo. Ruth sofreu dores, percas, mas o Senhor tinha um plano lindo para ela. Lá, como na terra de Moabe, a Moabita, ia viver uma vida simples, né, meu Pai, difícil. Mas o Senhor, através daquelas dores, meu Deus, colocou ela, meu Pai, em um lugar de honra, meu Pai, em um lugar de destaque, meu Pai. Então, dores não nos paralisam, elas só nos ajudam, Pai, a chegarmos no seu propósito, que essa pessoa venha entender que o Senhor tem propósito para tudo e venha, meu Pai, poder chegar no seu propósito em nome de Jesus. Pai, toma os nossos irmãos gaúchos nas suas mãos, fortalece eles. É como um vídeo que eu vi lá da igreja, que a piscina do batistério ficou flutuando com a água limpinha em meio ao barro. E dentro da piscina, o que me chamou a atenção é que estava escrito: eis que tudo se fez novo. E eu creio, Pai, que o Senhor fará tudo novo lá naquele lugar, em nome de Jesus. Guarda a nossa nação, Senhor. Toma Israel nas suas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, em nome de Jesus que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Dores não é para nos paralisar, era para nos levar para o propósito que Deus tem para a gente. Dores, quando você passa pelo processo da dor, que você entende que é para um propósito, você cresce. Ruth cresceu em meio à sua dor. Tem propósito de Deus para sua vida, viu? Que Deus abençoe sua vida. Graça e paz. Vamos orar. Orar um pelos outros, orar pela nossa nação. Deus abençoe.